dizendo que vai gravar, até agora não começou. Pronto, agora sim. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula extra de física. Então, o assunto de hoje é bem tranquilo, bem rapidinho, só tem um único slide, que é esse aí que vocês estão vendo, pêndulo simples, que é nosso último conteúdo para nossa avaliação do Enem, tá? A princípio, eu ia deduzir toda a fórmula do pêndulo simples, como eu sempre faço para vocês, né? Deduzindo a fórmula passo a passo. Mas eu resolvi não fazer isso, por conta que, como não cobra dedução, nenhum vestibular vai cobrar dedução, nenhum Enem na vida real vai cobrar para vocês a dedução, então eu já vou colocar aqui para vocês a fórmula que a gente precisa saber. Então, a fórmula do pêndulo simples do período é 2π raiz de L sobre G. Então, a fórmula do período é 2π raiz de L G. Beleza? O que significa L? L é o comprimento do pêndulo. E o que significa G? G é a gravidade do local. 2π é fixo. 2π não tem o que a gente fazer. 2π é um valor fixo, tá? Aí eu pergunto para vocês, se o comprimento do pêndulo aumentar, se eu tiver dois pêndulos, um pêndulo A, ele tem esse comprimento, e um pêndulo B, ele tem esse comprimento. Qual dos dois tem um período maior? O período do pêndulo A ou o período do pêndulo B? Qual dos dois tem um período maior? O A ou o B? Por que o B? Por que o B? Porque o comprimento é maior. Cuidado, Nicolas. Só tem uma coisa erradinha no que você falou, Nicolas. É diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, viu, Nicolas? Então, por exemplo, se esse comprimento aqui é L e esse comprimento aqui é 4L, o período de A é T, o período de B é 2T. Porque quando você tira o 4 de dentro da raiz, a raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Então, só toma cuidado com isso. É diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Pois é diretamente proporcional à raiz quadrada. Isso mesmo, Emily. José, o áudio está vindo atrasado para mim. Vou sair e entrar de novo. Viu, José? Professor, não entendi muito bem. Vamos lá, vou repetir. Primeiro, Brenda, você entendeu essa parte do comprimento? Quanto maior o comprimento, maior o período. Essa parte você entendeu? Então, a fórmula é período é 2π raiz de L sobre G. Então, Brenda, se o L aumentar, o período aumenta. Se o L diminuir, o período diminui. Já a gravidade está na parte da divisão, né? A gravidade é ao contrário. Se a gravidade aumentar, o período do pêndulo diminui. E se a gravidade diminuir, beleza. Aí o período do pêndulo aumenta. Aí, eu lembro que alguém botou assim, então é diretamente proporcional. Cuidado. Não é diretamente proporcional. É diretamente proporcional à raiz quadrada. Como assim, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui um pêndulo A. Ele tem um comprimento L. O período é T. Aí eu tenho aqui um outro pêndulo B. O comprimento é 4L. Aí eu quero saber quem é o período do B. Então, o período de B... Espera aí que eu leio o que vocês estão falando, tá, gente? Só um segundinho. É 2π raiz de 4L, porque o comprimento de B é 4L. Oi? Desculpa, não ouvi. Eu não ouvi. Se puder repetir, por favor. Não? Brenda, cuidado. Na sua frase aí, você tem que botar só diretamente proporcional à raiz
quadrada de L inversamente proporcional à raiz quadrada de G, tá? Porque o L e o G, Brenda, estão dentro da raiz, ó. Então, aquele 4, se eu tirar o 4 da raiz, ó, ele não fica 4. Aquele 4, se tirar ele dentro da raiz, ele fica 2. Então, quando o comprimento aumenta 4 vezes, o período só aumenta 2. Então, o período de B é 2 vezes o período de A. E por que ele é 2 vezes o período de A? Porque se o comprimento aumentou 4 vezes, o período só aumenta 2, porque é diretamente proporcional à raiz quadrada. Deu para entender agora, Brenda? Deu para entender? E se a gravidade aumentar 4 vezes? O que acontece com o período? Se a gravidade aumentar 4 vezes, o que acontece com o período? Nicolas, perfeito. Desculpa, não, Nicolas. Desculpa, você errou uma coisinha. Se a gravidade, Nicolas, aumentar 4 vezes, como ela está dentro da raiz, o período diminui 2 vezes. Então, é T dividido por 2. Isso, Brenda, vai diminuir 2 vezes, porque está dentro da raiz. Aí, quando você tirar o 4 de dentro da raiz, ao invés de ser dividido por 4, ele fica dividido por 2. Gente, é a mesma coisinha que a gente fez lá, ó, no período do massa-mola, ó. Vocês lembram disso aqui quando eu falei de período de massa-mola? Eu sei que tem 3 semanas, mas se vocês lembrarem um pouquinho, lembra que eu falei que se a massa ela aumentar, o período aumenta? Só que se a massa aumentar 9 vezes, o período só aumenta 3 vezes, porque o 9 da massa vai ficar dentro da raiz. Aí, quando o 9 sair de dentro da raiz, ele não sai 9, ele sai 3. Vocês lembram disso? Lembram disso? Me digam aí se vocês lembram. Isso, Thales. Se o período, ó, Thales, se o período é 2π raiz de L sobre G, se você quiser, Thales, você não precisa decorar outra fórmula. Mas a frequência não é o inverso do período, então a frequência é 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Agora, eu, Felipe, particularmente, eu não sou bom em decorar fórmulas. Então, eu não sei de cabeça essa fórmula da frequência. O que é que eu sei? Eu sei a fórmula do período e eu sei que a frequência é o inverso do período. Aí eu calculo o período. Vamos supor que deu 3 segundos. Para achar a frequência, eu coloco 1 sobre 3. Lembrando que frequência se mede em hertz. Deu para entender, galera? De assunto, a aula de hoje já acabou. Agora, o que eu vou fazer é questão. Deu para entender? Então, essa fórmula aqui de frequência, vocês vão achar ela em vários livros. Em vários sites que vocês estudarem, vocês vão achar essa fórmula de frequência. Agora, eu particularmente não gosto de decorar ela. Tá? É só você lembrar que frequência é o inverso do período. Se o período é grande, a frequência é pequena. Se o período é pequeno, a frequência é grande. É um o inverso do outro. Tudo bem? Então, tem uma questão disso no Enem. Se aumentar 4 vezes o comprimento, o período aumenta 4 vezes? Não. O período aumenta 2 vezes. Então, cuidado que tem uma dessa lá no Enem, tá? Não vai ser com o número 4, obviamente, né? Então, no caso, nas questões de pêndulo do Enem, a gente só precisa saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Geralmente, Brenda, no Enem, ele não tem questões de conta, assim, para você fazer a conta do período realmente. Geralmente, no Enem, é geralmente assim que ele vai fazer, ó. Deixa eu te mostrar aqui. No Enem, é comum ver questões assim, ó, que são questões que você pode responder pela teoria, se você souber a teoria, ou você pode responder pela conta, se você souber a conta. Então, ele te dá 2 possibilidades. Tá? Vou fazer essa para vocês, e a 13 vocês fazem sozinho, tá? Se eu tiver, ou se tiver teórica, tem que dizer que é diretamente proporcional à raiz. Nicolas, sim. Sim, Nicolas.
Se caiu uma questão teórica lá assim, ó, Nicolas, o período do pêndulo simples é diretamente proporcional ao comprimento do pêndulo. Você vai marcar falso. Ele não é diretamente proporcional ao comprimento do pêndulo. Ele é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Tá, Nicolas? Porque quando a gente fala diretamente proporcional, por exemplo, força gravitacional. Você lembra de força gravitacional que foi lá há milênios atrás, no início do ano? Força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, D ao quadrado. Lá em força gravitacional, eu posso dizer que a força gravitacional é diretamente proporcional às massas e a força gravitacional é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se eu falar distância, está errado. Porque não é distância, é distância ao quadrado. A mesma coisa que em período. Ó. Período é 2π raiz de L sobre G. Se eu falar em uma questão teórica, Nicolas, o período é diretamente proporcional ao comprimento, você vai marcar falso. Ele não é diretamente proporcional ao comprimento. Ele é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Aí fica verdadeiro. Entendeu bem a diferença, Nicolas? Entendeu bem a diferença? Sim? Então vamos lá para a questão. Vou fazer a questão 12 de duas maneiras. Vou fazer por teoria e fazer só por conta. Vocês podem escolher por teoria ou por conta. Fica a critério de vocês, tá? Um pêndulo simples de comprimento L tem período de oscilação T. Então, tem um pêndulo, o comprimento dele é L e o período é T. Para o período passar a valer 2T, então, o período agora é 2T. O período duplicou. O comprimento deve ser aumentado. Ele quer saber agora quem é o novo comprimento, em função do antigo. Então, primeiro vou fazer por conta. Aí eu monto a fórmula do antigo. Lembra que a gente já fez 1 milhão de questões desse tipo desde o início do ano? O período antigo vai ser 2π raiz de L sobre G. Aí agora eu monto do novo. Tudo que tem novo tem linha. Então, o período novo é 2π raiz de o novo L sobre G. Porque eu não mudei nem a gravidade, nem o 2π. Porque eu não botei linha, nem na gravidade, e nem botei o linha no 2π. Perfeito, Emily, porque é constante. Mas cuidado, tá? Porque se na questão falar que a gravidade aumentou 4 vezes, aí você botaria G', porque seria uma nova gravidade. Mas nesse caso, falou alguma coisa de mudar a gravidade? Não. No Enem, inclusive, tem uma que eu coloquei que eu acho que muda a gravidade, tá? Fica atento nisso. Tem uma lá que eu botei que muda a gravidade. Você bota G'. Então, agora fica, ó, quem é o novo período? Aí a gente utiliza 10. Não, Brenda, não precisa não, ó, Brenda. Sabe por quê? Ó, o que vai acontecer, ó. O novo período. Ele falou que o novo período é 2T. Não vai precisar substituir números, não, ó, Brenda. 2π raiz de. Quem é o novo comprimento? Eu não sei. E a gravidade é a mesma. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz? Aí, ó, esse aqui ainda é período. Esse aqui também não tem período. Não é o mesmo? Eu vou substituir, ó. Eu vou substituir. Vai ficar 2 vezes 2π raiz de L G. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só fiz substituir. Vocês entenderam o que eu fiz? Só fiz substituir. Então, agora, ó, esse 2π com esse 2π corta e eu vou levar tudo ao quadrado. Beleza? Porque você vai elevar ao quadrado para poder tirar as coisas de dentro da raiz. Então, 2 ao quadrado, 4.
Raiz de LG ao quadrado é só LG. Vocês entenderam o que eu fiz? Aí corta o G. Então, o novo comprimento é 4 vezes o comprimento antigo. Que, inclusive, não tem alternativa para marcar, né? Loucura minha total aí. Eu não botei opção para marcar. Mas seria uma letra, tipo uma letra F aqui, né? 4L. Vocês entenderam o que eu fiz? Sejam sinceros. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, acho que foi Thales que falou. Thales, isso aqui eu fiz com conta. Mas, lembra que eu falei que dá para fazer de duas maneiras? Por conta ou por teoria? Eu vou mostrar agora por teoria, tá certo, Thales? Eu fiz primeiro por conta, mas dá para fazer por duas maneiras. Não precisa colocar a linha, Belize. Não precisaria colocar a linha. Não entendi, Kleber. Não precisaria colocar a linha? Como assim? Não entendi. É porque tudo que tem linha é novo. Tudo que não tem linha é o antigo. Então, tudo que é novo, eu boto linha. Deu para entender? Tudo que é novo, eu boto linha. Ô, Belize, você fez por conta, mas você disse que dá para fazer sem conta também, né? Dá. Dá para fazer sem conta também. Belize, você pode fazer aí, sem ser por conta, como é que a gente faria? Pela teoria. Vamos lá. Vou fazer pela teoria. Se fosse por teórica, era só analisar a questão, a raiz quadrada, era Brenda. Exato. Vou fazer agora por teoria, ó. Que tanto Brenda quanto o Thales, quanto o Raquel estão me perguntando isso. A teoria associar o período diretamente à raiz quadrada de L. Isso, Raquel, perfeito. Então, gente, como é que eu faço por teoria? A fórmula diz que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada de L. Para o período aumentar 2 vezes, o L, que é o que está ali dentro, ele tem que aumentar 4 vezes. Para esse 4, quando sair de dentro da raiz, ele virá o 2, que fica na frente do período. Então, por isso que se o comprimento aumentar 4 vezes, o período aumenta 2 vezes. Então, já seria a letra D. Sem precisar fazer conta nenhuma, se você lembrar só da teoria. Na prova tem um assim. Você não precisa fazer conta nenhuma se você lembrar da teoria. Mas se quiser fazer a conta, dá para fazer? Dá. Mas se quiser fazer só pela teoria, pode fazer? Pode. Fica a critério de vocês. Agora, cuidado, tá? Que a gravidade aqui não mudou, né? Olha o que eu estou falando. A gravidade aqui não mudou. Mas lá na prova, a gravidade pode mudar. Bora ver se vocês estão espertos. Bora ver se vocês estão espertos. Se a gravidade aumentar 9 vezes e o comprimento aumentar 16 vezes, quanto é o novo período? Se a gravidade aumentar 9 vezes e o comprimento aumentar 16 vezes, quem é o novo período? Brenda, eu acredito que não, Brenda. Eu acho mais fácil sempre fazer pela teoria. Eu mostro o cálculo porque eu gosto de mostrar das duas maneiras, sabe? Mas eu acho mais fácil sempre fazer pela teoria. Mas se quiser fazer o cálculo, se você se sentir mais confortável em fazer o cálculo, faça. Porque o importante é você não errar, tá? Você pode fazer pelo cálculo pela teoria. Eu acho mais fácil pela teoria. Mas se de repente você achar mais fácil pelo cálculo, faça pelo cálculo. Beleza? E aí agora, como é que eu faço? É só lembrar da fórmula, ó. A fórmula é 2π raiz de L sobre G. Quando tirar raiz de 16, fica 4. E raiz de 9, fica 3. Então, o novo período é 4/3 do período antigo. E tem uma dessa praticamente igual no Enem. Praticamente igual. Só vou mudar, obviamente, os valores. Vocês entenderam como faz? Vocês entenderam como faz? E se fosse frequência? Se fosse frequência, era só botar em vez de 4 sobre 3, 3 sobre 4. Porque frequência é o inverso do período. Se eu posso repetir? Posso sim, Breno.
Olha, eu falei em uma questão hipotética, Brenda, que o comprimento ficou 16 vezes maior, então o novo comprimento ficou 16 vezes maior, e a nova gravidade ficou 9 vezes maior. Essa parte aqui, tudo bem? Isso aqui é a questão que tem que dizer, tá certo? Não é você. Aí a pergunta é, quem é o novo período? O novo período é o T', tá bom? O período, a fórmula, é só você lembrar da fórmula, ó, 2π raiz de L sobre G. Então, vai ficar a raiz de L, que é 16, dividido pela raiz de G, que é 9. A raiz de 16 é 4. E a raiz de 9 é 3. Então, o novo período é 4/3 do período antigo. Isso aqui é para adiantar, porque se a gente fizer passo a passo por conta, é como o Kleber está dizendo. Passo a passo por conta, Kleber, a gente vai cortar o 2π, a gente vai cortar o L de um lado, a gravidade de um lado, tá? Isso aqui é para economizar tempo, fazendo mais rápido, fazendo pela teoria. Fazendo pela conta, é todo aquele passo a passo que eu fiz, cortando 2π, cortando o G, tá certo? Aqui é para andar mais rápido. Alguma dúvida, gente? E lembrando, se a pergunta fosse a frequência, não precisa fazer uma conta nova. Se a pergunta fosse a frequência, em vez de ser 4/3, ficaria 3/4. Era só inverter. Não precisa lembrar de outra fórmula. É só inverter. Tá claro? Posso passar para o último slide de hoje? Então, o último slide de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem a questão 13. Eu gostaria, por favor, que vocês fizessem essa questão 13. Vamos lá, tentem aí. Vou dar para vocês 5 minutos. Professor, Júlia pediu para avisar que está tendo aula no curso, por isso não entrou e ainda está passando mal. Fica tranquila, Brenda. Eu estou gravando essa aula, né? Então, eu vou botar no YouTube ainda hoje. Aí você fala para elas que vai ficar lá no canal da gente, no YouTube. E também, na segunda-feira, quando tiver aula, eu vou revisar o assunto. Então, se elas tiverem dúvida após assistir a aula no YouTube, elas podem perguntar na segunda-feira, tá certo? É só você avisar para elas que elas podem assistir essa aula lá pelo YouTube. Tudo bem? Pode, Emily, pode botar a resposta aí. Eu só vou aguardar um pouquinho, eu não vou comentar a sua resposta ainda, para aguardar as outras pessoas, tá certo? Mas pode colocar a resposta aí no grupo. Quem não fez ainda, no grupo não, desculpa, no chat. Quem não fez ainda, não olha o chat. Já está acabando, viu, gente? Só essa questão, eu acabo e libero vocês, tá certo? Só falta só essa questão. Gostei, gostei, Ana. Já temos respostas diferentes. Já temos aí respostas diferentes. Eu gosto assim, quando tem resposta diferente, porque significa que cada um está fazendo realmente, não está indo no colega que botou primeiro. Temos aí possível ou C ou D por enquanto. Vamos ver se tem mais alguma outra opção, mas por enquanto só C ou D. Várias letras D, várias letras C. Estou lendo aqui ainda. Tranquilo, Brenda. Termine de ler.
Eu vou esperar, porque é o último slide e nós ainda temos bastante tempo se fosse uma aula normal, né? Se fosse uma aula de 1h20, a gente teria ainda mais aí 50 minutos de aula. Então, dá tempo de esperar ainda mais um pouquinho. Vamos lá? Eu já posso fazer com vocês? Me diga no chat, sim, se eu já posso fazer. Ou se tem alguém que quer que espere ainda, bota não. S ou N? Sim, 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 sim. Vamos lá. Qual é o primeiro erro do pessoal? As pessoas pensam que a massa que coloca aqui no pêndulo vai influenciar. Perceba que a fórmula do período é 2π raiz, opa, não tem esse igual aqui, raiz de L sobre G. Perceba que não tem massa. Então, se você botar uma massa M, ou se você botar uma massa 4M, não influencia no tempo do pêndulo. A massa não influencia. O que influencia é o comprimento e a gravidade. Então, se você notar que a massa não influencia, você já elimina 3 opções. Você já elimina tanto a letra A, que fala que a massa de um é maior, do outro é menor, não sei o quê. A letra B, que fala da massa também. E a letra E, que fala da massa também. Então, perceba, só de você saber que a forma do período não tem massa, só de você saber que a forma do período é 2π raiz de L sobre G, você vai ver que a massa não influencia. Agora, cuidado. Cuidado, porque o período do oscilador massa-mola, ó, se for uma massa presa numa mola, aí a massa influencia. Repetindo, se for o período da massa presa na mola, a massa influencia. Mas se for de um pêndulo, a massa não influencia. Tá claro isso na cabeça de vocês? Tá claro isso? Se for do massa-mola, olha o nome, massa-mola. A massa influencia. Se for do pêndulo simples, a massa não influencia. Pronto. Aí tem uma pegadinha. Aqui ele fala de frequência. A fórmula que eu tenho ali em cima é do período. Então, se a frequência for grande, lembra? Se a frequência for grande, o período é pequeno. E se a frequência for pequena, o período é grande. Então, a menor frequência é do 3, né? Aí depois a maior é do 2 e depois a maior é do 1. Com o período, isso vai ser o contrário. O período do 3, que vai ser maior, o período do 2 vai ser o intermediário e o período do 1 vai ser o menor. Vocês entenderam isso? Que frequência é o inverso do período? E para o período ficar maior, o comprimento é maior ou a gravidade é menor? Como ele não fala da gravidade, ele só fala do comprimento, qual é o que diz que o comprimento de 3 é maior do que o comprimento de 2 e o de 2 é maior do que o comprimento de 1? Então, o que diz isso é a letra D, né? Que diz que o menor comprimento é o 1, o do meio é o 2, que o maior é o 3. Então, letra D. Vocês entenderam de verdade? Sejam sinceros. Pode ser feito pela teoria? 91/10 é menor que 70/10. Explica de novo? Explica. Vamos lá, vou explicar de novo. Primeira coisa, a parte da massa. Vocês entenderam que a parte da massa não influencia? Me diga aí quem ficou com dúvida. Quem ficou com dúvida entendeu que a massa não influencia? Beleza, então já elimina a A, elimina a B, elimina a E. Agora, cuidado com a pegadinha. Aqui na tabela é frequência. Na tabela é frequência. A fórmula que eu sei de cabeça é período. Ah, Belis, mas tem uma fórmula para frequência. Por que você não usa logo, Belis?
a fórmula de frequência, que é 1 sobre 2π, raiz de G sobre L, porque eu confesso para você que em prova eu não consigo lembrar de todas as fórmulas. Quando vocês forem fazer o Enem da vida real, gente, vocês não vão conseguir lembrar de tudo. Então, eu não gosto que vocês fiquem lembrando várias fórmulas. É melhor lembrar uma e saber a teoria do que ficar lembrar duas e não saber a teoria. Então, eu não vou usar isso. Pode usar? Pode. Mas eu não vou usar a frequência. Eu vou usar a fórmula do período. Então, a maior frequência, né, a 1, a maior frequência é a 1. A segunda maior frequência é a 2. A terceira maior frequência é a 3, que é a menor, na verdade, né? Que é a menor. Essa parte aqui, vê isso na tabela. Alguma dúvida? Vê na tabela que a frequência 1 é maior do que a 2, que é maior do que a 3. Tem alguma dúvida em ver isso na tabela? Não. Aí, agora, eu tenho que lembrar da teoria. O que a teoria diz? A teoria diz que quando a frequência é grande, vai dar mais voltas. Então, o período, que é o tempo de uma volta, é pequeno, porque eu dei mais voltas. Ou, se a frequência é pequena, o período vai ser grande. Eu vou dar poucas voltas, então o tempo de cada volta vai ser grande. Então, quem tem maior frequência tem menor período, porque são inversamente proporcionais. Então, ó, o período 1 é o menor, aí o 2 é maior do que 1, mas ainda é menor do que 3. Tá claro? Quem estava com dúvida, deu para entender agora? E como é que eu relaciono isso com o comprimento? Olha, o comprimento está na parte de cima, ó. Se o comprimento aumenta, o período aumenta. Se o comprimento diminui, o período diminui. Com a gravidade é o contrário, né? Se a gravidade aumenta, o período diminui. E se a gravidade diminui, o período aumenta. Mas na questão não tem nada sobre a gravidade. Na questão só tem sobre comprimento. Então, se o período 1 é maior, é porque o comprimento... desculpa, se o período 1 é menor, é porque o comprimento 1 é menor. O comprimento 2 é maior do que 1, mas é menor do que o 3. Porque quem tem maior período tem maior comprimento, tem maior tamanho. Tá claro? Tá claro? Vou dar uma dica aqui hoje, ó, só para quem assistiu essa aula de hoje ou para quem vai assistir pelo YouTube. Não vou dar essa dica na segunda-feira, ó. Não vou dar essa dica na segunda-feira. Vou dar só hoje e para quem assistiu a aula hoje ou para quem assistir pelo YouTube. Se a temperatura aumentar, o período de um pêndulo aumenta ou diminui? Se a temperatura aumentar, o período do pêndulo, ele aumenta ou ele diminui? Eu tenho um relógio de pêndulo, aquele relógio que marca lá o horário na parede. Tem um relógio de pêndulo. Aí a temperatura do local aumentou. O que acontece com o período do meu relógio? Isso, Nicolas, você matou a charada. Várias pessoas falaram certo, mas não falaram o porquê. Nicolas falou certo e falou o porquê. Parabéns a todos que falaram certo. Laís, Adenilson, Gustavo, Raquel. Mas Nicolas, além de falar certo, falou por quê? Se a temperatura aumentar, o comprimento aumenta. Se o comprimento aumenta, o período vai aumentar. E se o período vai aumentar? O relógio vai atrasar ou o relógio vai adiantar? Se o período do relógio adianta, não, atrasa, gente. Vai ficar mais longo fazer o caminho, ó, de ir e voltar. Se o período aumenta, o tempo entre uma volta do ponteiro do relógio, ele vai aumentar o tempo. Então, quando o tempo aumenta, o relógio atrasa, né? O relógio atrasa. Cuidado com essa pegadinha aí, hein? Essa pegadinha aí foi só para quem estava nessa aula de hoje à tarde, viu? Fique esperto aí nisso, viu? Fique esperto nisso. Se a temperatura
aumenta, o tamanho aumenta, o comprimento aumenta. Se o tamanho aumenta, o período aumenta. Mas se o período aumenta, o relógio atrasa. O relógio não adianta. Para o relógio adiantar, ó, tinha que ficar mais rápido. Tinha que ficar mais rápido. Aí o período tinha que diminuir. Tá claro? Isso, Kleber. Perfeito, Kleber. Isso mesmo. Isso, Brenda. Perfeito. Porque vai demorar mais tempo para dar uma volta. Então a frequência diminui. E se a frequência diminui, o período aumenta. Então o relógio atrasa. Isso mesmo, Brenda. Isso mesmo, Kleber. Tá claro, gente? Por hoje eu encerro. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida para tirar dessas questões, por hoje eu encerro. E aí fica só para a gente fazer revisão na nossa próxima aula da segunda-feira. Tudo bem? Tranquilo o assunto? Beleza. Então, tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Descansem, tá? Estudem um pouquinho, mas também descansem, se cuidem, tenham saúde. Tchau, tchau. Até segunda. Beijos e abraços a todos.